Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora sim, todos estão preparados? Vamos avançar. Poderoso, muito poderoso, amado. Glória, aleluia. Pode deixar aí. Glória a Deus. Vamos se assentar, amados. Muito obrigado você que está aqui nos assistindo. Cremos que hoje algo vai acontecer. E já começou, amado. Já começou. Amados, hoje nós queremos tratar de um tema chamado o bem e o mal. A gente já viu várias vezes essa frase, mas de uma certa forma talvez a gente nunca tenha tido tanta dedicação a compreender o que esse versículo quer dizer. E eu gostaria de falar hoje, amados, de um tema chamado bem e o mal, porque é algo que nós estamos hoje vivendo 24 horas. Então eu peço muito que você tenha um pouquinho só de paciência comigo. Amados, de janeiro a janeiro, sempre quando a serpente quer enganar alguém, ela vai usar essa frase: não, se você fizer esse pecadinho não vai acontecer nada não, certamente não morrerão. E é sempre, amados, nada é novo. Tudo que nós vamos falar aqui, amados, nada é novo. Mas nós seremos surpreendidos aqui, pastor José, porque muitas vezes nós mesmos caímos nesses enganos. E veja comigo, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. Agora veja a frase: serão conhecedores do bem e do mal. Observa que a serpente, para enganar a Eva, ela usou uma frase. Ela usou essa frase: Deus sabe que no dia que dela comerem, os seus olhos se abrirão. E olha só que astúcia! Ela conseguiu falar a frase: você será como Deus. O que significa isso, amados? Hoje nós vivemos isso. O que é viver como Deus? Eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Todo mundo... Não, eu não gosto de falar assim comigo. Não, ali eu não vou, não quero. Ah, não, desse jeito eu não vou. Se não for do meu jeito eu não quero. O nome disso é Deus. Você é o seu Deus. Você que comanda a sua vida, não é mais Deus que comanda. Amados, aqui vai descascar, se eu posso assim dizer, descascar verdadeiramente como a palavra pode fazer com a gente. Porque hoje nós já estamos sendo deuses. Hoje o louvor não é mais para o Senhor Jesus. Quando chega na igreja é para o homem. Eu nunca mais esqueço, nós fizemos um evento e dentro desse congresso, amado, uma senhorita que esteve lá presente olhou para uma outra e disse: não gostei desses louvores, parecendo aquela igreja antiga. Mas menos ela sabia que aquela adoração não era para ela. Era para Jesus. Porque hoje a gente quer receber as adorações. Então nós somos deuses. Agora o pior disso, amado, é quando você chega num lugar que você quer que Deus fale com você porque você quer casar, você quer ganhar um emprego, você quer alguma coisa física, você quer alguma coisa terrena. E aí você quer, não, se Deus não falar comigo, esse culto não foi bom. Ou seja, Deus tem que falar contigo, senão você não fica legal. Amados, enquanto nós deveríamos chegar na presença do Senhor para adorá-lo, entregar a Ele o que temos, por causa da sua grande misericórdia. Então, amados, me permita dizer onde nós vamos entrar agora. A serpente disse: serão conhecedores do bem e do mal. Eu vou falar uma coisa, me permita dizer isso, Dinei. Que o conhecer o bem e o mal, as pessoas, no decorrer da mensagem, nós vamos entender que hoje, Rafael, nós precisamos abrir os nossos olhos para esse ponto. O que é o bem e o mal? Por que a serpente, na diálogo com a Eva, usou essa frase? Você vai conhecer o bem e o mal. Porque ela não disse nada outra coisa. Ela não falou outra coisa. Ela usou esta frase. E foi esta frase que convenceu a Eva a pecar. E hoje, amados, nós estamos abordando esse assunto porque, veja comigo, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar
era atraente aos olhos e, além disso, era desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos aqui rapidamente, para passar dessa página, entender que quando eles pecaram, diga comigo, imediatamente, foram expulsos. Eu pauso, eu continuo. Posso continuar? Aleluia. Porque aqui a gente não vai poder perder. Se oscilar, a gente dá um pause aqui. Amém? Alright? Ok? Tá. Amém? Amados, nós não podemos perder. Não podemos perder. E essas mensagens assim que tem que ficar, tem que estar, nós temos que avançar. Se alguém está me ouvindo, estamos avançando. Deixa eu aproveitar e beber uma água aqui, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito poderoso. Agora vai. No meio. Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, amados, eu vou só caprichando um pouco mais aqui, que eu creio que o Espírito Santo quer nos condicionar a isto. Veja comigo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, ela disse, e ela, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Amados, essa mensagem está dizendo bem clara que quando eles pecaram, imediatamente eles estavam mortos. Mas eles não estavam mortos fisicamente. Eles tinham acabado de se separar de Deus. Por isso que isto foi o motivo pelo qual Deus os expulsou do jardim. E a gente entende aqui, amados, que o que significa folhas de figueira, a gente sempre comenta aqui, mas vamos falar novamente, Rita, significa que é as pessoas que começam uma argumentação para que eu não reconheça os meus pecados. Amém? Vamos avançar. Amados, veja comigo. Adão e Eva são expulsos do jardim. Jean, muito obrigado, amados, por você chegar. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece, diga comigo, o bem e o mal. Bem e o mal. Olha só, o fato de terem conhecido o bem e o mal, olha o resultado, amados. Ele não deve comer e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Amados, o resultado daquele pequeno ato, Paulo, Adão e Eva foram expulsos. Eles conheceram o bem e o mal e foram expulsos. Amados, por que nós estamos chegando até aqui? Para a gente entender um pouco mais onde nós vamos avançar, onde nós vamos chegar. Tudo Deus tem um propósito. Olha como agora as coisas vão começar a fazer sentido. Em tudo Deus tem um propósito. Mas ainda as fichas não caíram, me permita dizer essa frase. Agora vamos entender por que tudo tem um propósito. Veja, então o Senhor Deus fez brotar toda a espécie de lindas árvores que produziam frutas boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja isso. Deus já tinha um plano antes de tudo acontecer. Amados, observa. Quantas pessoas já perguntaram para mim assim: pastor, mas por que Deus colocou a árvore que não podia comer no centro? Por que Deus não escondeu essa árvore? Por que Deus não colocou num lugar difícil de chegar, de se aproximar, de chegar lá? Diga comigo, porque Deus queria ver, a intenção dos nossos corações.
Glória a Deus, Jesus. Ele poderia ter dificultado, mas ele facilitou. Em outras palavras, ele deixou aqui no meio para que ele pudesse ver, o homem pudesse ver, olhar a árvore da vida, a árvore da vida e olhar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dissesse, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora da minha vida daqui para frente? E então tocou e comeu, os olhos se abriram e o resultado foram expulsos. Amados, mas para nós entendermos um pouco mais, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida com o Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O que esse versículo tem a ver com essa passagem? Tem a ver que Deus já sabia de tudo. Deus já sabia, Edmar, que Eva iria pecar. Deus já sabia que Adão ia pecar. Deus já sabia de tudo. Mas olha o que Deus está fazendo com a gente hoje. Prestem atenção. O veneno da serpente, amados. O poder desse veneno, diga comigo, não é Satanás. Não é Satanás. É o veneno. É o veneno. Veja, o veneno da serpente para enganar é a mentira. Chegamos até aqui para eu começar a falar onde nós vamos entrar agora. Tudo isso eu expliquei para dizer aonde começou o bem e o mal, até chegarmos aqui e entendermos que Satanás vai fazer de tudo para replicar o que ele aplicou no Jardim do Éden. Ele usou da mentira para Eva cair. E hoje, amados, eu quero dizer que Satanás, a única astúcia que ele tem, a única habilidade que ele tem, e de uma forma muito assustadora, é a mentira. Satanás, ele sempre vai querer lançar a mentira em nossas vidas, em nosso coração. Porque ele trabalha em base da mentira. Mas por que estamos falando agora da mentira, amados? Vejam comigo. Ele sempre usará da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, veja isso, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estamos aqui deixando bem claro que a serpente, ela só usa a mentira para enganar os filhos de Deus. E hoje nós estamos abrindo abertamente para compartilhar sobre essa mentira, porque essa mentira vai arrastar muitas pessoas para o inferno. E hoje o nosso papel aqui, o nosso propósito é que pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos mostre qual mentira eu estou vivendo hoje. Qual mentira eu estou de uma certa forma aqui? Porque, mas lembra que eu falei que foi um engano? Este engano é uma mentira que faz as pessoas buscarem a Deus. De uma certa forma está tudo bem, mas tem algo errado. Só que o objetivo da serpente é usar a mentira para que nós possamos andar enganados. Chegamos até aqui. Satanás é terrivelmente perigoso na arte do engano. Estamos preparando, amados, porque o que nós vamos falar aqui vai ser muito poderoso. Muito poderoso. Eu vejo como Satanás tem enganado as igrejas e enganado os próprios filhos de Deus, ao ponto, amados, de nós adorarmos Satanás sem perceber. E hoje vai ser desmascarado isso. Aleluia, Jesus, Santo Deus. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Estamos falando do engano, estamos falando da mentira, estamos falando de um disfarce. Veja, quais são as habilidades que a serpente usa para enganar os filhos de Deus? Uma vez que ele não pode te matar, uma vez que ele não pode te tocar, uma vez que ele não pode fazer nada contigo, mas ele pode fazer com que você toque no pecado.
Veja, ele é perigoso ao extremo para enganar. Ele é perigoso ao extremo para enganar. Ele é manipulador. Ele é acusador. Ele é o pai da mentira. Ele é a serpente astuta. Ele é o príncipe deste mundo. Eu vou ter que falar de novo essa palavra. Ele é o quê? Príncipe deste mundo. Observa, Wellington amado, muito obrigado por você ter vindo. Veja comigo, ele é um inimigo. Ele é o quê? Um tentador. Ele é o quê? Um enganador. E nós concluímos dizendo que ele é mentiroso. Amados, eu faço uma pergunta. Será que a gente já sabe ou não sabe que a serpente é o enganador, é mentirosa? Sabemos. Mas me permita, amados, entrar aqui nesse momento. Satanás, a serpente, usou do engano na própria presença do Senhor lá no céu. Eu quero aqui provocar você a compreender que Satanás é tão astuto que se você não entender essa mensagem hoje, vai ser muito difícil você não avançar. Você avançar. Por que eu estou falando isso, amados? Porque a serpente, ela conseguiu enganar uma terça parte dos anjos na presença do Senhor. Eu faço uma pergunta, será que essa serpente tem habilidade ou não? Será que ele consegue enganar? Será que algum de nós aqui pode dizer, não, Deus me usa, não, ninguém vai me enganar. Eu estou aqui firmado na rocha que é Jesus. Amados, leiam isso. A cauda dele arrastou consigo um terço das estrelas do céu, em outras traduções, uma terça parte, lançando-as na terra. Eu quero dizer que o elogio sobre o esplendor de Satanás era tão perfeito, Satanás era um anjo maravilhoso, lindo. É ele que dominava a adoração. Por toda a parte dele fluía a adoração ao Senhor. E aonde ele passava, os anjos ficavam admirados com a sua beleza. E nessa admiração, uma vez subiu o coração de Satanás dizendo, eu vou levantar o meu trono. Não, ele não falou levantar. Eu subirei, eu exaltarei. E ele disse, eu serei como Deus. Naquele momento, amados, o orgulho entrou no coração. Olha como é perigoso o elogio. Olha onde elogio pode levar uma pessoa. Mas não vamos falar de pessoa hoje. Agora, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ah, mas eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo está aqui convencendo cada um de nós. Eu estou muito feliz de todo o meu coração, porque as pessoas que não compreenderem esta mensagem, amados, vão perder a salvação. Porque veja, Satanás que engana todo mundo. Existe um engano, Ledite. Ele enganou no céu e agora ele replicou no jardim do Éden. Olha o que ele disse. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas temo que, como assim e com a sua astúcia, também sejam, de alguma forma, só de corrompidos os vossos sentidos e se apartem, diga comigo, simplicidade que há em Cristo Jesus. Agora eu quero muito, amados, que nós repitamos isso. Diga comigo, a simplicidade que há em Cristo Jesus. Agora, amados, olha como tudo vai fazer sentido. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e a preocupação dele é que as pessoas não sejam enganadas pelo próprio Satanás. E que elas abandonem o quê? A simplicidade. Elas apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Que existe uma apostasia que está trazendo uma frequência de um evangelho mentiroso que vai fazer pessoas seguir a Deus do seu modo.
Que vai ser um evangelho que vai usar uma linguagem que todos vão repetir esta linguagem. E que é um evangelho que faz a pessoa achar que ela está adorando a Deus, mas ela está adorando Satanás. Eu não posso avançar aqui falando, eu tenho que ir compartilhando aqui. E lançou no abismo, e encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Quem é que engana as nações? A serpente, amados. Mais uma vez eu estou tocando nessa, eu estou sendo chato, Suzana, falar isso aqui de novo. A palavra enganar, mentiroso, enganar. Ele engana as nações, ele engana a todos. Por que nós estamos falando isso, amados? Vejam, o objetivo da serpente é trazer a mistura. O engano da serpente é trazer a mistura. A mentira dele é trazer a mistura. O objetivo dele é trazer a mistura. O objetivo dele é fazer com que você viva uma vida de mistura. Agora, amados, eu fiquei em choque quando eu vi essa ministração. Porque automaticamente eu olhei para mim e falei, Senhor, se não for a tua graça, eu já estou no inferno. O apóstolo Paulo exorta sobre essa mistura. Olha a forma que o apóstolo Paulo disse. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade há de haver entre a justiça e a iniquidade? Ou a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia tem entre Cristo e o maligno? Amados, por que o apóstolo Paulo está trazendo essa exortação? Não é porque alguém chegou lá fantasiado de demônio e alguém acreditou, agora vamos seguir o demônio. Não, é porque alguém comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, da mesma árvore, tem dois frutos. Eu estou falando dois frutos para entendimento, mas existem o fruto do bem e do mal. Olha como agora as coisas vão começar a fazer sentido. Corremos até aqui para isso. Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. Observe agora que o Espírito Santo, amados, nesses últimos dias, ele está separando um povo. Ele está separando. O que significa exclusivo? Diga comigo, eu sou exclusivo. O que significa exclusivo? Isso significa excluído de um lugar. Fomos tirados de um lugar e agora somos exclusivos. Agora veja, é impossível viver a mistura. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois há de odiar um e amar outro. Ou se há de apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que essa palavra está dizendo? Exortando a cada um de nós que não tem como adorar dois senhores. Até então, amados, está tudo simples para o conhecimento. Eva, muito obrigado, amados, ter vindo. Muito obrigado. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Observe que agora está falando de mistura. Observe agora que Deus está nos falando que não existe mistura. Porque se nós estivermos vivendo uma vida de mistura, seremos expulsos. Isso é claro, compreensão. Agora veja, não vos prendais a um jugo desiguais com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Acabamos de ler. E que comunhão tem a luz com as trevas? Amados, o bem e o mal significa a mistura com o mundo. Observe essa árvore. Coloquei aqui propositalmente. É a mesma árvore que fala de dois assuntos. Tem pessoas que não tocam na árvore seca, onde tem o morcego, onde tem corvos, mas se alimentam de uma folha verde.
E é a mesma árvore. O nome disso é o conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, Satanás hoje, ele não vai chegar dizendo eu sou o chifrudo, eu sou Satanás. Não. Ele vai usar alguma coisa de Deus. E você vai estar servindo algo de Deus. Mas a raiz dela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos avançar. Então o Senhor Deus fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziam frutos boas, como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, mistura com as coisas deste mundo. Nós estamos falando de mistura. Observa que o nosso estilo de vida, Giovana, se a gente não tomar cuidado, nós estamos vivendo igual este mundo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme, diga comigo, os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou traduzir esse versículo. Pastor Irene, para que eu possa estar completamente vinculado em Jesus, eu não posso viver os rudimentos deste mundo. Eu não posso ter uma mistura com este mundo, senão eu não estarei em Jesus. Entenderam isso, amados? Tá fácil agora? Agora, esse que está dizendo bem claro, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia. O que é filosofia, amados? Outro, com vãs sutilezas. De onde será que vão tirar esses conhecimentos? Diga comigo, da Bíblia. Da Bíblia. Veja, rudimentos do mundo. O que significa rudimentos do mundo? Vamos avançar. Costumes mundanos. O que é rudimentos mundano? Celebrações mundanas. O que é rudimentos do mundo? Regras mundanas. Moldes deste mundo. O que é rudimentos? Festas culturais deste mundo. Eu vou fazer uma pergunta. O que é o Dia das Mães? Diga comigo, rudimentos deste mundo. E o Dia das Crianças? Rudimentos deste mundo. Mas e o Natal? Rudimentos deste mundo. E o Ano Novo? Rudimentos deste mundo. Amados, por isso que os céus são para poucos. As pessoas vivem os rudimentos desse mundo. Estão enganados. Mas estão lá celebrando o Natal com uma árvore dentro da sua casa, da sua igreja. Não, é que importante aqui o Papai do Céu. Nós estamos orando em nome de Jesus. Estão vivendo o engano. Em outras palavras, esses rudimentos são adorações a principados e potestades. Quando eu celebro o Natal, eu estou adorando o próprio principado. Em outras palavras, o próprio engano. Ah, mas pastor, mas lá a gente ora a palavra do Senhor, lá nós oramos, lemos a Bíblia. Amados, é o conhecimento do bem e do mal. Não vai falar claramente, olha, isso aqui tem um demônio. Não! Vai dizer claro, é o conhecimento do bem e do mal. Tá tudo certo eu viver os dois. Tá tudo bem eu viver os rudimentos. Não, o importante é que o meu coração está em Jesus. É isso que o engano faz. Em outras palavras, o engano traz, por intermédio da mentira, a mistura. Agora, olha esse versículo. É o mesmo. Conforme as tradições do homem, dos homens. Conforme rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, se eu estiver vivendo qualquer rudimento dessa vida, eu nunca vou deixar de ser enganado. É como se eu tivesse com a minha mão em cima da árvore do bem e do mal. Mas, amados, observa que esse é um tema muito sério. Veja comigo. Festas culturais, festas pagãs, festa junina. Mas carnaval eu sei que é pecado. É lógico que sabe. E outras, festas e aniversários. Mas e assoprar velas, amados? Se nós soubéssemos o que significa assoprar uma vela. Mas não, tá tudo bem. O importante é que a gente faz uma oração no final daquela velinha assoprada.
mistura. Por isso que Satanás, ele vai levar muita gente para o inferno, porque ele traz a mistura. Ele não vai precisar te levar para um vício, para uma prostituição muito grave, porque você sabe que isso é pecado. Mas se ele trouxer uma misturinha dizendo, certamente não morrerás, você já está expulso. As nossas paixões, amados, amam as festas deste mundo. Você acha que é fácil entrar numa casa e dizer, hoje eu não quero celebrar o Natal aqui? Olha a briga que tu vai arrumar. Por isso Jesus disse, eu vim trazer guerra. E colocarei o filho contra o pai, a sogra contra a... E aí foi colocando, eu trarei guerra, eu vou trazer guerra. Porque quando entenderem o que significa viver uma vida de santidade, vão arrancar os rudimentos dessa terra. Amados, por isso que as pessoas chamam os crentes de careta. Por isso, porque a palavra de Deus diz que aquele que é carnal não entende as coisas do Espírito de Deus. É difícil compreender, porque eles já estão enganados. Mas, amados, eu sei que agora vai piorar a situação aqui. Veja comigo. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Para que sejam capazes. Senão, não será capaz. Ou não será possível. Se eu estiver vivendo o molde desse mundo, não será possível entender e conhecer Jesus. Amados, eu vou falar diferente. Enquanto eu estiver vivendo algum molde desse mundo, enquanto eu estiver vivendo algum rudimento deste mundo, eu nunca vou ser capaz ou ser possível experimentar a presença do Senhor. Tudo será emoção. Veja comigo. Mas transforme-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amados, agora vai ficar muito mais claro como a serpente, Eduardo, enganou anos a igreja de Cristo. Veja, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Com Deus? Quem quer ser amigo dessas coisas? Quem quer ser amigo dessas coisas? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Será que um versículo tão claro pode ser tão embaralhado na nossa mente? Eu sei por quê. Porque foi assim que Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos na presença do Senhor. As mentes eram cauterizadas. O coração estava inflamado. Amados, muitos vão perder a salvação porque a sua mente não aceita. Porque está cauterizada. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, diga comigo, o mundo todo, está sob o poder do maligno. Em outras palavras, é ele que inventou tudo isso. É ele que colocou no calendário o dia do pai, dia do filho, dia não sei de quem, dia não sei de onde, dia não sei o que, o Natal, dia Páscoa, não sei o que, papapá. E hoje a nossa agenda, tem gente que sabe de cor, não é pecado saber, o importante é celebrar isso. A Páscoa, não sei o que, tudo rudimentos do mundo, amados. Se nós queremos ser salvos, precisaremos nos arrepender e dizer, Senhor, eu não consigo abandonar o Natal porque toda a minha família celebra o Natal. Escolha. Não é com o Senhor Jesus isso. Pastor Neto, é Sim, o movimento do mundo e a palavra filosofia, filo é amor e sofia é sabedoria. Sabedoria é amor à sabedoria, ao conhecimento. Então, o amor ao conhecimento do bem e do mal. Meu Deus, só para piorar. Muito obrigado. Ou seja, o amor a uma sabedoria. Qual sabedoria? Do bem e do mal. Mas, amados, eu estou suando aqui com toda a razão, porque agora nós vamos desmascarar para glorificar Jesus. Olha o assunto que nós vamos entrar. E estamos concluindo. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Certamente não morrerão. O bem e o mal. É o quê?
Então o Senhor Deus fez brotar a espécie das lindas árvores que produziam frutos boas como alimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Neste momento, amados, enquanto Deus estava fazendo isso, existia um propósito em que o homem ele pudesse olhar para si mesmo e decidir a sua própria vida e eternidade. O Senhor hoje está apresentando para nós o conhecimento do bem e do mal, está apresentando Jesus. E hoje cabe a mim falar, eu creio ou eu não creio, porque tudo que Deus faz, Ele te dá a opção de crer. Deus ele não vai mandar mais ninguém nessa terra, a não ser Ele mesmo, para vir buscar e arrebatar os filhos. Ou seja, em outras palavras, não acontecerá mais nada, nenhum profeta mais vai aparecer, porque todos que tinham que vir já vieram, e o que está na terra já está pronunciando. Então, em outras palavras, amados, eu quero dizer, a mistura, a apostasia, ela vem em qual modo? Veja, batalha espiritual é um conhecimento do bem e do mal. Mas eu vou ajudar. O que significa batalha espiritual? Quantos de nós gastamos energias e energias? Sai em nome de Jesus! Vamos achar! Sai em nome de Jesus! Agora vamos lá! Principado, potestade, não sei do que, agora vou começar. Batalha espiritual, batalha espiritual. Amados, isso daqui é o conhecimento do bem e do mal. Sem você perceber, estamos adorando Satanás, colocando que ele é igual a Deus. Ele tem poder igual a Deus. Ele tem força igual a Deus. E nós temos muito o que precisar porque ele é igual a Deus. Não, Satanás é um servo do Senhor. Amados, hoje para arrancar o teu dinheiro, você tem que ver um demônio, tem que expulsar o demônio para te convencer a ir para a igreja, para ficar livre desse demônio. E o nome disso é o conhecimento do bem e do mal. É a apostasia, é a mistura. O que ensinam hoje? Batalha espiritual, curso do 1 ao 10, do 1 ao 300. Mas eu falo isso porque eu já fui da apostasia. A gente aprendia tudo, a gente corria, nós éramos conhecidos aqui na cidade de Taboão da Serra como os caçadores de demônios. Eu e o João Rafael, os irmãos, até o Edmar, vamos na casa do irmão para ficar expulsando o demônio. Expulsando o demônio, a gente já, nossa, expulsamos o demônio, qual era? Aquele ali era o Exu. E aquele ali era o tranca-rua. E aquele era o fulano, é o beltrano, o ciclano, etc. tal. E a gente só se enchia de conhecimento do bem e do mal. E Jesus nisso? Lá embaixo. E a gente se debruçando no conhecimento da batalha espiritual. Mas, pastor Neto, Jesus expulsa o demônio. Amados, nós vamos falar nisso em outra oportunidade, que nós vamos incrementar nessa ministração. O que significa expulsar um demônio? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para você que está nos assistindo. Vamos supor que entrou uma pessoa aqui chamada José. O José está endemoniado. O que eu faço? Eu amarro o demônio, sai em nome de Jesus, acabou. Aí eu chego, José, olha para mim aqui. Olha aqui, está me olhando. Você sabe por que esse demônio entrou na sua vida? Porque você está no pecado. Porque você está vivendo os rudimentos dessa terra. Se arrependa? Me arrependo. Se arrependeu. Esse demônio que saiu nunca mais voltará para a vida dele. Não, mas agora vamos expulsar. Qual é o seu nome? Não, eu quero saber o maior. Não, eu quero saber o chefe. Expulsa tudo. E o irmão nem sabe que arrependimento é que leva para o céu. Aí ele vai lá fora, volta tudo de novo. De repente lá volta ele na igreja de novo, expulsando. Agora, cada vez pior. Aí ele está pior. Agora vamos expulsar. Agora vamos batalha espiritual. Não, ele está com isso, está com aquilo. Agora vamos... Amados, o objetivo da apostasia é fazer o homem não se concentrar no arrependimento, e sim se concentrar em expulsar. Aí vamos imaginar, Rafael, expulsou o demônio desse irmão. Ele está andando ali na rua, um carro pega e mata ele. Ele estava sem demônio. O demônio já tinha ido embora, a gente expulsou. A pergunta é, ele vai ser salvo sim ou não? E se eu não expliquei para ele sobre arrependimento? Ele sem demônio, ele vai para o inferno. Amados, observa que a apostasia é a mistura dentro das igrejas para os filhos de Deus. Agora, para piorar, engrandecer ou igualar Satanás a Deus, ou aparelhar com força ou poder. O que é o engano? É eu começar a colocar que Satanás é alguém, ele olha, é perigoso. Sabe o que está acontecendo com você, amado? É um levante de Satanás. Amados, me diga, eu vou dizer algo para vocês aqui, Luciano, me permita dizer isso. Desde o dia 10 de fevereiro até hoje, eu nunca precisei expulsar um demônio. Eu não passei uma opressão. Eu não passei nenhuma pressão.
E eu que sou uma pessoa que estou ali toda segunda a domingo me envolvendo com as coisas de Deus. Ai, e quando falam para você, olha, não leve essas pessoas para dentro da sua casa, porque os demônios que acompanham ela vai atazanar tua casa, vai destruir tua casa. Oh, o Satanás é muito... Amados, entra aqui 24 horas, gente. Por que tá tudo bem? Ah, os demônios ficam... Amados, o demônio nem entra aqui. Deixa eu contar algo para você. Por que o demônio não entra aqui? Porque quem manda aqui é Deus. Quem reina aqui é Deus. Mas ele está ali na porta. Só dizendo, você está vício, você está vivendo os rudimentos, mas ali fora eu te pego, amado. Deixa eu dizer algo, amado, que vai desmascarar para sempre. Eu não faço uma batalha espiritual. Eu não faço uma batalha espiritual. Eu não gasto a minha energia. Sai em nome de Jesus. Em nome de agora, vamos marchar. Todos de pé, vamos marchar. E marcha. Sai. Pega a flecha, pela fé. Solta pela flecha. Satanás estava assim. Muito obrigado pela adoração, viu? Vocês são ótimos. Amados, quem reina neste lugar é Deus. Satanás, ele é um servo do Senhor. Eu tenho que gastar minhas energias como os profetas faziam. Não estou dizendo que é para fazer isso. Arrancavam suas barbas em arrependimento pelo povo. Eles se humilhavam no pó. Eles se humilhavam de pano de saco, se arrependendo pelo povo. E então o Senhor ouvia, via e transformava aquela nação. Vou fazer uma pergunta. Onde está Satanás nisso? E um peixe veio, a tormenta veio. Já pensou se ele estivesse lá naquele barco, Jonas, lá no barco? A tempestade está vindo. Já sei. Eu descobri na batalha espiritual que isso é uma potestade dos ares. Então agora vou fazer uma batalha. Batalha espiritual, demônios do vento. E sai em nome de Jesus. Amado, ia morrer. Porque quem mandou o vento foi o próprio Deus. Mas a Covid é um demônio. Amados, a Covid é o juízo de Deus. E por que nós temos que... Porque o nome disso chama-se a serpente, o engano. Ou você pensa que Satanás é burro? Amados, Satanás está fazendo muita gente se debruçar em questões de batalha espiritual. E o nome disso é adorar Satanás. Mas vai ficar pior agora, amados. A serpente usará um engano para cada nível de pessoa. Eu conheço, amados, eu vivenciei isso. A gente fez muitos cursos de batalha espiritual. Eu e meu irmão fizemos muito, a gente dava aula, a gente aprendia, a gente apanhava, vivia. Todas as pessoas que se envolveram com esse assunto, ou não ficaram loucas, ou se suicidaram. Mas vamos expulsar, amados. Para viver a simplicidade de Jesus, a gente tem que abandonar verdadeiramente o conhecimento do bem e do mal. Em nenhum momento Jesus disse, olha, aprenda tudo sobre isso, porque isso é muito importante. Jesus, eu vou mostrar no final da mensagem onde nós vamos entrar. Mas vamos avançar aqui. Amados, cada tipo de pessoa, Aline, Satanás usa uma astúcia. Exemplo, Lucas, você já era de alguma igreja? Você já era de alguma igreja evangélica? Você entrou aqui. A astúcia, o engano que Satanás vai usar com você é diferente que ele vai usar com a Aline. Porque a Aline já vem de uma bagagem. É diferente que vai usar com a Suzana. O que a serpente faz? Conforme cada um, ele usará uma astúcia, um engano de acordo com cada nível de cada pessoa. Observa que como pode grandes homens de Deus cair? Grandes homens de Deus caíram no adultério. Grandes homens aí fora estão na prostituição, estão perdidos. Por quê? Porque eles estão em contato com a árvore, amados. Se você falar a palavra pastor, pastor, adúltero, pastor, seu que é a mulher do louvor, pastor é ladrão, pastor é bandido, por quê? Porque eles não conseguem ter uma vida santa. Porque estão em contato com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles sabem muito bem explicar sobre teologia. Eles sabem muito bem explicar sobre batalha espiritual. Eles sabem tudo sobre este amor, sobre o conhecimento. Mas eles não conseguem viver uma vida santa. Logo menos, as vergonhas começam a chegar. E hoje, se você fala pastor aí fora, se você não é xingado, você é rejeitado. Eu estava, esses dias aí, eu fui ver um apartamento, o síndico chegou e olhou para mim, e aí em algum momento chegamos no assunto que eu era pastor. Ele olhou para mim na cara e disse, você é pastor? Eu já tenho uma noção que é pastor. Eu não acho correto o pastor ficar
vivendo do dinheiro das ovelhas, isso, aquela coisa toda. Eu falei, eu também não acho, não. Também não acho. Aí eu falei, então você é uma exceção. Aí no final ele disse, se você é uma exceção, pelo menos eu não te conheço, você está dizendo. Ele falou para mim. A palavra pastor, amados, está mais sujo do que a gente possa imaginar. Se você fala o que é crente, o que eles falam? Crente? Isso daí é pior que muita gente. Porque são pessoas que estão vivendo uma vida com Deus com a mãozinha na apostasia. Diga comigo assim, eu preciso entender que só Jesus é suficiente. Amados, podemos piorar. Eu vou ler aqui. Quantas vezes eu ouvi a pessoa falando, tudo culpa do inimigo. Não, é o inimigo. Olha, é o inimigo é sujo. Não, tudo é culpa do inimigo. Olha, Elton, o inimigo está se levantando de uma certa forma. Amados, que hoje o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, amados. Porque a igreja está adorando Satanás. Elas estão pontuando as estratégias de Satanás. E estão dando nome aos conhecimentos. Hoje, para você ser um grande pastorzão, você tem que mostrar que você já teve aula de batalha espiritual, cura interior. Amados, e a cura interior? Amados, a cura interior é o que vai mais levar a gente para o inferno. Porque eles não sabem o que é cura interior. Eles acham que cura interior é ficar abraçando o irmão. Você tem poder para curar alguém? Se ela não se arrepender dos seus pecados? Eu vou abraçar, vai curar? Não, amados, a emoção vai atuar. Mas o que é curar? Só por intermédio do arrependimento. Mas a apostasia agora precisa. O irmão é muito ferido, ele precisa de cura interior. Não, ele precisa se arrepender. Eu vou ser bem sincero com os amados. Lucas, quando eu vim para esse ministério, eu vim muito ferido. E eu não vi a hora de alguém conversar comigo e eu queria chorar. A vontade de chorar era muito grande. Por quê? Eu estava muito ferido, eu buscava isso. Eu buscava que alguém me abraçasse, chorasse comigo. E um dia eu fui falar com o meu pastor, Rafael, eu preciso de atenção, ninguém está dando atenção. Mergulhou para mim e disse assim, Neto, vai para lá, viva, e depois você traga os frutos. Nossa, que palavra amorosa. Ele quis dizer, se arrependa. Só viva o arrependimento, você será curado. Só viva o arrependimento, você será liberto. Mas a apostasia vai dizer, não, você precisa de cura interior, você precisa de uma ministração de 4 horas para ser curado. Amados, a apostasia está arrastando milhares e milhares de igrejas para o inferno. Agora vamos lá, o diabo está se levantando. Amados, o diabo só vai se levantar se você estiver no pecado. Porque até hoje nada aconteceu aqui comigo. Por quê, amados? Porque eu preciso estar em Jesus. Mas se eu tivesse nesses conhecimentos, já tinha acontecido um monte de coisa, amados. Eu vejo pessoas se gastando pelas madrugadas. Eu tô aflição, cheio de depressão, amados. A depressão é falta de arrependimento. Mas precisa de uma cura, precisa levar para o tratamento. Você escolhe, é você que decide. Então não pode tratamento? Pode, amados. Faz o tratamento. Mas existe um caminho mais fácil e mais poderoso. Veja isso comigo. Batalha espiritual para avançar. A gente vai conquistar o terreno agora e a gente tem que fazer uma batalha espiritual muito grande, pastor Rafael, porque, amado, a gente vai entrar num terreno perigoso e lá vamos entrar na batalha espiritual. Amados, estava tendo aqui um show de macumba aqui na Praça do Campo Limpo. Os caras fazendo um show ao vivo de macumba, macumba mesmo. E eu, o pastor Wellington, o irmão Wellington, a gente estava evangelizando na praça. E estava tudo bem. Tudo bem. Avançamos, conquistamos algumas almas para Jesus e está tudo bem. Agora, se você estiver no pecado, se arrependa. Porque se você estiver vivendo o rudimento dessa vida, meus amados, tu te prepara. Isso não é para dar medo. É para despertar o arrependimento. Ou você prefere ficar vivendo no medo do demônio? Porque isso é uma adoração. Agora o inimigo vai se levantar. Agora eu tenho que preocupar com o inimigo. Amados, nesse ministério não existe essa preocupação. Porque Deus é o Senhor dessa. É essa a diferença. Ungir para quebrar maldições.
Vamos agora pegar o óleo lá não sei de onde para consagrar o óleo e ficar ungindo para quebrar a maldição. Amados, só tem uma forma de quebrar a maldição. Se arrependa. Ah, mas sabe o que aconteceu? Eu quero falar, Aline, que eu vou dizer uma coisa para você. Meu avô era Exu capa marrom, meu pai era Exu capa preta, não sei o quê. Aí é muita maldição que eu estou trazendo. Tá, vamos ungir para quebrar as maldições agora. Vamos. Amados, a gente vai ficar suado aqui de tanto batalha. Vai quebrar o quê? Nada. Aline, sim? Pastor Neto, teve uma vez que eu tive uma experiência com uma jovem, a gente estava numa vigília e a gente ficou das 4 da manhã orando por essa jovem, ela possessa de demônio mesmo, assim, o corpo dela, ela se estribuchava. E Deus é tão misericordioso, que já era quase 7 horas da manhã, eu não estava aguentando mais. Aí o Senhor falou para mim, fala para ela perdoar o pai dela. A diferença. Não, a misericórdia de Deus, né? Porque eu estava ali expulsa, e demônio não saía. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, fala para ela perdoar o pai dela. Porque dentro da casa dela, ela não fala com o pai dela. Aí quando eu falei o nome dela assim, falei, fulana, perdoa o seu pai. Ela falou, ela não vou perdoar o meu pai. Ela falando. Aham. Aí eu falei de novo, perdoa o seu pai. Ela falou, não perdoa o meu pai. Falando numa voz bem lenta. Aí pela terceira vez eu falei, Roberta, perdoa o seu pai. Aí ela falou assim, eu perdoo meu pai. Na hora. Glória a Deus. Aleluia! Muito obrigado por você ter lembrado uma outra palavra para acrescentar aqui. O perdão quebra as maldições. O perdão, o arrependimento quebra as maldições. Ah, eu preciso, amado, só tem uma forma de quebrar a maldição. É se arrependendo. O que eu devo fazer? Senhor, eu me arrependo pelo meu avô que fez isso, eu me arrependo pelo meu pai, e eu também me arrependo, Senhor, por causa da falta do conhecimento deles, isso agravou e tá assim, tá assado. Eu me arrependo em nome de Jesus. Amados, Satanás, ele treme quando você faz o arrependimento. Por isso que ele odeia a cruz. Porque quem se arrepende se aproxima da cruz. Então veja comigo. Batalha para quebrar o olho gordo. Ah, o irmão está tendo inveja de mim. Amados, você entendeu como a apostasia conseguiu enganar todo mundo? Não, eu não estou avançando, sabe por quê, Suzana? É que lá no meu trabalho tem muita gente com o olho gordo. Então esse demônio é poderoso. Porque ele consegue sair acima do teu arrependimento. Amado, a pessoa pode ter o que ela quiser. Nunca vai te tocar se você estiver vivendo o arrependimento. Mas se você não estiver vivendo uma vida de arrependimento, sim, pode te tocar. Amado, muito obrigado. Muito obrigado. Amado, o objetivo da serpente é fazer o quê? Trazer dúvida. Desfocando o verdadeiro responsável pela nossa vida. Quem é? Nós mesmos. É o inimigo, é o principado, é não sei quem. Não, amados, é você. Sou eu. Eu sou responsável pela minha própria vida. Agora, amados, nesse santo ministério, Deus é quem governa. Satanás é um servo do Senhor. Isso daqui é para a gente abaixar a guarda quanto à astúcia dele? Não. Mas é para ficarmos cada vez mais atentos, Giovana, porque Satanás, ele trabalha em cima da mentira, do engano e da mistura. E é desse jeito que ele vai. É desse jeito que ele avança. Mas nesse ministério, amados, você nunca vai ver a gente ficar expulsando o demônio. Ah, pastor, não pode acontecer? Pode acontecer. Uma vez eu e o irmão, ele estava lá na frente, expulsamos algo, chamamos o irmão para se arrepender. Mas ficar focando nisso é apostasia. Para nós concluirmos agora, amados, aquele que nos chama é santo. O padrão dele é santidade, o padrão de santidade é altíssimo. Então, se eu quero avançar ali, para ser santo como o Senhor deseja, eu tenho que me tirar completamente e permitir que o Espírito Santo arranque de nós esse conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento da apostasia. Veja comigo, estamos para concluir. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, ou seja, sem mistura. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença.
Consagrem-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aqui, esforçam-se para viver em paz com todos, para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, chegamos até aqui, pastor José, para entender sobre essa caminhada do bem e do mal, mas nós não podemos finalizar aqui se nós não entendemos o que é viver uma vida com o Senhor sem ser enganado. Então, se já entendemos que a apostasia, o engano, vem arrastando muita gente, o que eu devo fazer para não ser enganado? Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas veja, estamos sendo separados e preparados para se apresentar diante do Senhor. Já que nós devemos nos esforçar para viver a santidade por causa desse grande dia, seu espírito pode estar em algum lugar agora. Veja, por isso você está preso e sofrendo. Por que chegamos até aqui? Só para dizer, Arthur, que se eu tiver em algum momento participante desses conhecimentos, o meu espírito está preso em algum lugar. E o que eu preciso fazer agora? Precisamos estar em Jesus. Jesus é um lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se Jesus é um lugar, pastor Irene, eu preciso ficar me matando com coisas espirituais? Se Jesus é um lugar, aonde eu devo estar? Em Jesus. Agora, amados, olha como vai fazer toda a diferença. Quem é aqueles que não serão enganados? Aqueles que estiverem... Fora isso, amados, esta astúcia, Suzana, vai alcançar. Este engano vai convencer. Esta mentira vai convencer a pessoa. Então, eu e você, amados, precisamos entender agora que ao terminar essa ministração, eu tenho que estar em Jesus. Porque senão, lá na frente, eu posso ser enganado. Não brinque com a astúcia de Satanás. Quantos anos você tem? E quantos anos tem Satanás? Quantos anos Satanás vem enganando? Ele sabe muito bem. Então, para que ele não te encontre, Rafael, você precisa estar em Jesus. Eu vou tentar dar um exemplo para a gente entender essa expressão. Observa, eu estou em Jesus, está tudo indo bem. Amados, eu saí daqui, vem a depressão, vem a pressão, estou passando mal, está tudo estranho, eu estou ansioso, e começa a bater uma ansiedade, você começa a procurar coisa para comer, você começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Por quê? Eu saí desse lugar. Exatamente o que eu assisto nos irmãos. Quantas pessoas vêm falar, eu estou ansioso, Por quê? Saiu de Jesus. E quando você está aqui, você está na mentira, você está no engano. Aí Satanás começa a falar, você precisa mudar de cidade. Agora você quer que você está mal, você precisa mudar de emprego. Agora você sabe o que você precisa fazer? Você precisa tomar um remédio. Não, você precisa de um psicólogo. Posso dar sinceridade? Você não está legal, você precisa ir para academia. Amados, se você sair de Jesus, você entra no engano. Se você sai de Jesus, você começa a se preocupar com coisas terrenas. Hoje, amados, eu falo com algumas pessoas. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu estou vivendo um nível de depressão assim, assado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu já sei que ela não está em Jesus. O meu desafio é, como que eu vou falar para essa pessoa que ela precisa entrar em Jesus? Como que eu vou falar para ela que ela precisa sair de onde ela está para entrar em Jesus? Veja comigo. Portanto, já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, veja isso, amados. Vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé. Aleluia, glória a Deus. Você está abalado? Sua fé está ruim? É porque você não está em Jesus. Ai, não aguento mais, alguma coisa vai acontecer, eu estou com medo. Amados, eu vivo isso sempre. Sabe, está tudo fluindo, de repente começa a me dar uma angústia, eu começo a ficar preocupado. Opa, estou na preocupação? Volta para Jesus. Aleluia. Aí você está bem, de repente alguma coisa, você começa a te achar ruim. Não estou legal, estou começando também a incrível. Acho que eu vou sair da cela, acho que eu não vou mais. Porque já saiu de Jesus, amados. Ou você acha que essas pessoas vão embora porque elas não querem Jesus? Não, é porque elas saíram de Jesus. E elas não entendem o engano. E este engano está arrastando muitas pessoas para o inferno, porque disse, ali não estou me sentindo bem, eu vou procurar outra coisa. E começa a procurar isso, de repente entra na internet, aí começa a procurar relacionamento, acha outro, aí de repente, já está tudo perdido. Porque simplesmente, Rafael, saíram de Jesus. Hoje a minha meta, Eduardo,
Nós aqui, amados, para nós concluirmos, estamos finalizando, irmos estar em Jesus. Veja, como vamos fazer isso? Como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. E vem de sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Observa que alguém aqui está preso nesse versículo. Alguém precisa sair dessa escravidão e estar em Jesus. Senão as pessoas vão viver procurando coisas e nunca vão se saciar. Elas vão viver andando para cima e para baixo e nada tá bom, nada tá legal, nada tá gostoso, nada tá bom. Aí tá tudo ruim, tá tudo de repente ela tá amargurada. Aí e aí Satanás vai, enganando. E é assim que a gente está vendo. Isso verdadeiramente é uma astúcia de Satanás. Amados, se você quer estar bem com Jesus, não saia dele. Agora, para nós chegarmos à conclusão, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo fruto ele poda. E todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Glória a Deus. Vou falar diferente. Enquanto você tem que falar, a sua mente está falando, eu preciso fazer muita coisa. Agora Jesus está falando, você já é limpo pela palavra que tenho lhe ordenado. O que você não pode fazer é sair de mim. Agora veja, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Glória a Deus. Amados, muito obrigado porque você está me ouvindo até agora. Você está tendo paciência. Eu sei que é um assunto muito pesado, mas eu vou dizer algo para vocês. Por que as pessoas não conseguem se arrepender de tal pecado, amados? Porque elas não estão em Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer alguma coisa. Coisa alguma. É possível avançar em Jesus? Não. Perdão, avançar na sua vida? Não. É possível me arrepender por aí e ficar vivendo uma vida de santidade sem Jesus? Sem você não estar em Jesus? Amados. Agora, para nós concluirmos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, amados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei e permaneçam no meu amor. Glória a Deus. Amados, para nós finalizarmos aqui, hoje nós avançamos um pouco mais hoje, amados. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como que eu vou produzir esse fruto? Esse fruto aqui, amados, esse fruto todo aqui, está dizendo como que eu vou produzir estando em Jesus? É agora. Frutos dignos de arrependimento são ações de comportamentos que resultam em uma mudança interior. Isso é um fruto. Outro, digno. O que é digno? Significam apropriados, adequados, correspondentes ao arrependimento. Então, amados, eu quero dizer que Jesus é um lugar. Devemos viver nele. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, amados, nós queremos fazer uma oração diferente. Precisamos voltar para esse lugar. Precisamos voltar. Senão nós seremos enganados pelo próprio orgulho. Seremos enganados pelas próprias astúcias de Satanás. Amados, estar em Jesus é suficiente para tudo. E hoje, amados, tratar desse assunto é um assunto que a gente, por intermédio da palavra de Deus, desmascara todo o engano que está agora arrastando milhares e milhares de pessoas. Precisamos estar em Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos agradecer por sua misericórdia. Agradecer, meu Pai, porque o Senhor, a tua misericórdia nos alcançou hoje.
Quantas mentiras, Senhor, nós temos vivido, Senhor. O que nós aprendemos na apostasia, Senhor, de tantas coisas que não levam a nada a lugar algum. Quantas energias gastas, quantos, meu Pai, tempos e tempos investindo em coisas que são da própria apostasia, Senhor. Quantos ensinamentos que nós nos dedicamos que não levam a nada e ainda por cima são próprios conhecimentos do bem e do mal. Senhor, quantos de nós, a começar por mim, me dediquei tanto nesses conhecimentos, Senhor, esses tipos, e como diz a palavra de Deus, ó Deus, o amor a este conhecimento, Senhor, que é o próprio conhecimento do bem e do mal. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite, reconhecendo, Senhor, que nós não somos nada. Reconhecemos, meu Pai, que sem a Tua graça e a Tua misericórdia nós não vamos andar. E nós hoje, nesta noite, queremos estar em Ti, Senhor. Reconhecemos que Tu, Senhor, és um lugar. E nós queremos sair do lugar onde vivemos agora. Nós queremos, Senhor, pela fé, sair do lugar da escravidão mental, da escravidão espiritual, e nos achegarmos a Ti. Senhor, nos permita viver em Ti, para que o Senhor possa viver em nós. Nós nos arrependemos nessa noite, reconhecendo, Senhor, que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é o nosso Senhor. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome, Senhor, que nós possamos nos dedicar, render a nossa adoração, nosso louvor. Por isso, nessa noite, nós queremos dizer: Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor, o Deus vivo. Tu és, Senhor, o nosso Senhor em todas as áreas. Em todas as áreas, Tu és o nosso Senhor. Pai, nós nos arrependemos em nome de Jesus. Nos arrependemos, meu Pai, por toda apostasia. Nos arrependemos, meu Pai, por todo engano, por toda mentira. Senhor, nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor. Aleluia. Amados, de olhos fechados, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo, eu me arrependo, porque eu vivi, eu andei, eu caminhei lá fora, tanto nos rudimentos deste mundo, como na apostasia, nos conhecimentos do bem e do mal. Eu me arrependo, no mais poderoso nome de Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, e eu declaro: Espírito Santo, enche a minha vida, transforma o meu ser. Eu quero agora ser completamente transformado. Senhor Jesus, me permita estar em Ti. Amados, de olhos fechados, pela fé, que você saia de onde você estava, que você entre agora em Jesus. Que você possa verdadeiramente falar: Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, viver em Ti. Eu quero, meu Pai, a paz que excede todo entendimento. Eu quero, meu Pai, viver a Tua paz, Senhor, porque eu sei que nada aqui fora, Senhor, teremos paz. Não é em lugares que teremos paz, mas sim, Senhor, em Ti que teremos paz. Pai, nesta noite, eu quero colocar meus amados irmãos diante de Ti, a minha vida, e pedir: Senhor, nos permita estar em Ti. Nos permita, Senhor, estar em Ti. Nos permita, Senhor, estar em Ti. Amados, pela fé nós estamos entrando em Jesus. É aqui onde nós verdadeiramente seremos seguros, estaremos seguros. Toda ansiedade agora está saindo. Toda angústia está saindo. Porque agora nós estamos entrando num lugar onde não existe angústia. Não existe depressão. Não existe. E é só em Jesus que nós conseguimos ter paz. Só em Jesus nós conseguimos viver uma vida em abundância. Senhor, por isso nessa noite nós entramos em Ti e pedimos: Senhor, nos receba, Senhor. Pai, nos receba, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, estabeleça em mim a Tua santidade e a Tua justiça. E eu declaro: eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém
e amém. Vamos aplaudir a Jesus.